A história de Shisui Uchiha é o estudo de caso supremo sobre o fardo da virtude e a complexidade do sacrifício dentro de um sistema shinobi inerentemente falho. Ele não era apenas um prodígio. Ele era um vetor de ideais utópicos, um ninja que acreditava na resolução de conflitos sem sangue, uma filosofia que o levaria à sua própria aniquilação. Descendente direto de Kagami Uchiha, um dos poucos do clã que conquistou a confiança total do segundo Hokage, Shisui herdou não apenas habilidades genéticas superiores, mas também uma devoção inabalável à vontade do fogo, mesmo que isso significasse se opor à sua própria linhagem. Sua ascensão meteórica nas fileiras de Konoha lhe rendeu o apelido de Shisui do Corpo Cintilante, Shunshin no Shisui, uma designação que falava de sua velocidade e mestria incomparáveis no jutsu de cintilação corporal, mas que na verdade ocultava sua verdadeira força, uma inteligência emocional e uma capacidade estratégica que o colocavam muito acima da maioria dos shinobis. Aos 10 anos, ele já havia se tornado mentor e melhor amigo de um Itachi Uchiha ainda mais jovem, estabelecendo uma conexão que era mais profunda do que a amizade. Era um vínculo de almas que compartilhavam a mesma visão trágica da paz. O despertar de seu Mangekyou Sharingan, um rito de passagem Uchiha banhado em tragédia, não foi diferente. Ele o alcançou ao testemunhar a morte de um companheiro de equipe e rival, um trauma que, em vez de gerar ódio e vingança, o caminho comum do clã, o inundou com uma culpa existencial e uma determinação em evitar mais perdas. A dor do luto se transformou em um poder ocular de profundidade incomparável, um reflexo distorcido de seu desejo de proteger, ativado por um sentimento de fracasso pessoal por não ter conseguido. Este Mangekyou Sharingan concedeu a Shisui o Kotoama Tsukami, um dos genjutsus mais temidos e eticamente questionáveis da história. A capacidade de invadir a mente de uma pessoa e manipulá-la para fazer o que o usuário deseja, sem que o alvo sequer perceba a coerção. Essa técnica, o Genjutsu Supremo, era o ápice de seu desejo de controle não violento, um poder que poderia reescrever a vontade dos outros em favor da paz, mas que carregava o peso psicológico de uma intervenção na liberdade individual de forma irreparável. À medida que as tensões entre o clã Uchiha e Konoha aumentavam, culminando no plano de golpe de estado, Shisui se viu no centro de um conflito de lealdades que consumiria sua mente. Sua devoção ao clã era real, um apego à sua identidade, mas sua lealdade à aldeia era primordial, um reflexo de sua bússola moral mais ampla, que priorizava a vida de milhares sobre o orgulho de poucos. Este é o ponto onde o fardo psicológico se torna insuportável. Ele estava disposto a trair sua família para salvar seu lar. Foi essa disposição que o levou a conceber o plano mais ousado, usar o Kotoama Tsukami em seu próprio líder, Fugaku Uchiha, para forçar o cancelamento do golpe, inserindo um pensamento de paz e lealdade na mente do patriarca Uchiha. Sua esperança era que essa manipulação única e discreta pudesse reverter a maré de ódio e desconfiança que se instalara, preservando tanto Konoha quanto os Uchiha, um feito que exigia uma convicção moral imensa na justeza de seu método. No entanto, Shisui subestimou a vigilância e o pragmatismo brutal dos anciãos de Konoha, especialmente Danzou Shimura, o arquiteto das operações sombrias da aldeia. Danzou viu Kotoama Tsukami não como uma ferramenta de paz, mas como uma arma perigosa demais para ser deixada nas mãos de qualquer um, muito menos de um Uchiha idealista, e decidiu agir por conta própria para garantir o controle da situação. A emboscada de Danzou e de sua facção raiz foi um momento de trauma psicológico avassalador, um ato de violência que desmantelou a última esperança de Shisui. Danzou usou uma técnica de extração para roubar seu olho direito, o que resultou em uma perda física devastadora, mas mais importante, destruiu a principal ferramenta que Shisui planejava usar para alcançar a paz sem derramamento de sangue. A perda de seu olho foi mais do que a perda de poder, foi a perda de sua agência, de sua capacidade de influenciar pacificamente o futuro. Fugir após o ataque, ferido e mutilado, forçou a uma reflexão desesperada sobre o fracasso de seu idealismo em face da tirania. Ele percebeu que em um mundo de poder absoluto, a ética raramente prevalecia sobre o medo e a ganância. O roubo do primeiro olho levou à sua decisão final e mais trágica. Shisui sabia que Danzou faria o possível para obter o olho esquerdo restante, o último recurso para o Kotoama Tsukami, e que sua mera existência continuava a ser uma ameaça e um ponto de conflito para a aldeia. A única maneira de proteger a técnica e garantir que ela não fosse usada indevidamente por alguém como Danzou era tirá-la de cena. Assim, em seu último ato de sacrifício, Shisui se encontrou com Itachi. Ele confiou seu olho esquerdo remanescente ao seu amigo, implorando-lhe que o usasse para proteger a aldeia, um símbolo final de sua crença inabalável em Itachi como o verdadeiro guardião da vontade do fogo. Esta transferência de poder foi uma prova de fé e uma entrega do seu fardo existencial.
O ato de suicídio subsequente, jogando-se de um penhasco, foi meticulosamente planejado. Shisui forjou uma nota alegando estar cansado das obrigações do clã, uma mentira calculada para que a polícia Uchiha, que já o investigava, não suspeitasse de Danzo ou de Konoha. Este foi o sacrifício final de sua reputação e de sua própria vida para proteger a imagem da aldeia e a missão secreta de Itachi. Psicologicamente, a nota de suicídio foi um ato de autonegação e manipulação altruísta. Ele permitiu que sua morte se tornasse um fator a mais no despertar do Mangekyou Sharingan de Itachi, embora Itachi mais tarde tenha assumido a culpa, alegando ter matado Shisui para aprofundar seu disfarce, garantindo que seu amigo tivesse o poder necessário para completar a missão sombria. Sua morte foi o catalisador que empurrou Itachi para a escuridão absoluta do massacre Uchiha, mas também lhe deu o meio, a injeção do olho de Shisui em um corvo que mais tarde seria usado como uma defesa final e secreta, junto a Matsukami programado para forçar Sasuke a proteger Konoha. Assim, Shisui continuou a influenciar o futuro além do túmulo. O legado de Shisui não é apenas de poder, mas de uma profunda melancolia. Ele foi o Uchiha que amou Konoha incondicionalmente, disposto a sacrificar tudo, incluindo a si mesmo e seu clã, para manter a paz. Sua história é a prova de que o maior poder não está em lutar, mas na coragem de ceder, de se apagar, para que outros possam sobreviver e de que mesmo a manipulação mais poderosa pode ser motivada pelo mais puro altruísmo. A trágica jornada de Shisui Uchiha revela a impossibilidade do ninja perfeito. Ele tentou ser o pacificador, o idealista, mas se tornou a vítima do próprio sistema que tentava salvar. Sua vida foi um breve vislumbre de como um Uchiha poderia ter sido, um shinobi que viu o Sharingan como uma ferramenta de proteção, não de maldição, mas que foi quebrado pela realidade sombria do poder oculto de Konoha. E aí, shinobis e kunoichis. A história de Shisui é um abismo de ironia e sacrifício. Ele tentou salvar o mundo sem sangue, mas acabou se tornando o catalisador da maior carnificina de seu clã. Se essa análise profunda ressoou com o seu ninja interior, esmague o botão de like agora! Isso me mostra que vocês querem mais dissecações psicológicas como essa. Inscreva-se no canal para não perder a próxima análise. E a pergunta que não quer calar é: se Shisui não tivesse perdido o olho para Danzo, o Kotoa Matsukami teria realmente conseguido parar o golpe Uchiha pacificamente, ou o plano estava condenado ao fracasso desde o início? Deixe sua teoria nos comentários, vamos debater essa tragédia!